Se você passou no vestibulinho ETEC e está com aquela mistura de felicidade com ansiedade porque você não sabe o que fazer agora, hoje eu vim te ajudar. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Caso não me conheça ainda, eu sou a Lilian e sempre venho trazendo muitas dicas e informações valiosas para pessoas que querem entrar na ETEC e também para pessoas que entraram na ETEC recentemente. Por isso vale muito a pena que você se inscreva aqui no canal para que assim você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Combinado? E é o seguinte, antes de mais nada, parabéns pela sua aprovação. Eu sei que isso é uma baita conquista e posso te garantir, não só com base na minha experiência, mas também observando a experiência de tantas pessoas que foram aprovadas na ETEC, especialmente pessoas que foram alunas da plataforma ETEC Power, que essa é a primeira de muitas conquistas. Esse é o primeiro passo de uma jornada incrível que você tem pela frente. Então, parabéns de todo o coração. E agora vamos aqui a algumas coisas extremamente práticas que você precisa saber para você se acalmar um pouco mais e curtir melhor essa nova fase. Vou começar com uma dica que já é óbvia para quem me acompanha, mas para quem chegou aqui de paraquedas, talvez seja um detalhe importante, que é tomar cuidado com os prazos e também verificar a tua documentação de matrícula, certo? Então a convocação da primeira chamada do vestibulinho agora do meio do ano foi agora no dia 12 de julho e as matrículas então serão nos dias 15 e 16 de julho de 2024. Já as pessoas que ficarem na segunda chamada, ou seja, caso sobrem algumas vagas na opção que você se candidatou, porque algumas pessoas perderam o prazo de matrícula na primeira chamada, ou fizeram a prova para teste, enfim. E caso haja uma segunda chamada, a matrícula da segunda chamada vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho. Então já tenha todos os documentos em mãos, especialmente documentos um pouquinho mais trabalhosos, por exemplo, o teu histórico escolar, ou então a declaração de que você está matriculado, certo? Porque as pessoas que estão no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio e que vão entrar agora num curso técnico precisam de uma declaração da escola afirmando que elas estão devidamente matriculadas no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio. E as pessoas que já concluíram o ensino médio precisam do histórico escolar e caso ele não tenha ficado pronto, elas precisam aí de uma declaração de conclusão do ensino médio também. E isso tem que ser um documento oficial emitido pela escola ou pela Secretaria de Educação da cidade em que você mora. E geralmente nesse período de férias as escolas podem mudar o horário de funcionamento e assim por diante. Por esse motivo é fundamental que você tenha esses documentos bem à vista mesmo para você conseguir fazer tua matrícula, certo? Além dos documentos pessoais também, que eu acredito que você já saiba, afinal de contas, você é no mínimo adolescente, então você provavelmente já se informou sobre isso, até mesmo aqui no canal que já tem alguns vídeos falando sobre documentação, que são de outras edições do vestibulinho. Mas os documentos pessoais sempre permanecem os mesmos, ok? Então, primeira coisa em relação a essas datas e a esses documentos que você precisa. Segunda dica, sobre o primeiro dia de aula. Muita gente tem dúvidas, tem medo, tem ansiedade em relação ao primeiro dia de aula. Se você é aquela pessoa que tem o hábito de faltar no primeiro dia de aula, se você sempre fez isso na escola, em cursos e afins, evite fazer isso na ETEC. Porque na maior parte das vezes, o primeiro dia de aula na ETEC é muito significativo. Claro que você não vai se prejudicar em relação às suas notas, que na ETEC na verdade são as menções, se você perder apenas o primeiro dia de aula, não é isso que eu quero dizer. Mas a tua experiência na ETEC vai ser muito melhor se você estiver no primeiro dia de aula. E eu não falo isso só com base na minha experiência, mas como você já sabe, eu ajudei milhares de pessoas e venho ajudando também a conquistarem a aprovação na ETEC e sempre que os alunos da ETEC Power falam sobre o primeiro dia de aula, eles sempre têm ótimas referências, porque é um dia que geralmente você faz um tour pela ETEC, então você já vai conhecer os laboratórios, as salas em que você vai ter aula, os professores que vão ministrar as matérias para você e assim por diante. Então isso evita que você fique tão perdido ao longo da primeira semana, da segunda semana, enfim, você já consegue se localizar melhor se você estiver no primeiro dia. Algumas diretrizes básicas, regrinhas da ETEC também são passadas no primeiro dia de aula. Outra coisa muito importante
é que no primeiro dia de aula, às vezes são passadas informações já sobre as semanas de prova que você vai ter nos próximos meses, sobre saídas de campo, visitas técnicas, enfim, coisas pertinentes ao curso que você vai fazer na ETEC. Até mesmo outras informações muito valiosas, por exemplo, sobre o intercâmbio. Então, é interessante que você vá no primeiro dia de aula. Também, muitas vezes, você já vai ter acesso ali à tua grade de matérias, quem serão os professores daquelas matérias e até mesmo possíveis materiais que você vai precisar. Por falar em material, eu sugiro que você não leve muita coisa no teu primeiro dia, para você não ficar carregando peso à toa. Afinal, se a tua ETEC tiver essa reunião inaugural com os professores, com a coordenação, com a direção e assim por diante, você não vai ter tanta matéria para anotar, sabe? Então vale a pena levar um caderno para você conseguir anotar ali algumas informações importantes que vão te passar, uma caneta, um lápis, e é isso. Não precisa levar muito material no primeiro dia, mas eu sugiro que você já pergunte aos teus professores ou ao coordenador de curso se você vai precisar, por exemplo, de jaleco, de algum tipo de uniforme específico, de algum material mais específico também para o teu curso, para que você já compre isso. Em geral, eles informam no primeiro dia de aula. Então eu lembro que quando eu entrei na ETEC já foi informado que eu precisaria de jaleco e algumas outras coisas, porque era um curso da área da saúde. Então se você fizer, por exemplo, enfermagem, farmácia, nutrição, você vai precisar dessas coisas também. Saindo um pouco desse contexto do primeiro dia de aula, vamos para o restante da tua primeira semana de aula na ETEC. E lembra que eu te falei que você não vai ser prejudicado se você faltar no primeiro dia de aula? Pois bem, mas se você faltar na primeira semana de aula inteira, você pode perder sua vaga na ETEC. E eu não estou brincando, esse é um regulamento que existe nas ETECs. Por isso, se você estiver em alguma viagem ou tiver algum tipo de impedimento, algo que não permita que você vá para a ETEC durante a sua primeira semana, é fundamental que você entre em contato com a ETEC ainda durante a primeira semana de aula e justifique essas faltas, para que assim você não perca a sua vaga. Afinal de contas, acredito que você tenha se dedicado para conseguir essa vaga e você não quer perdê-la, certo? Então é muito importante que você não falte durante a primeira semana de aula. Faltar um dia ou outro, ok. Agora a semana inteira você não pode faltar, certo? Uma dica que teria me ajudado muito se alguém tivesse me falado pouco antes de entrar na ETEC, e por isso eu vou falar pra você também, é ter uma agenda ou usar algum aplicativo de organização. Porque quando você entra na ETEC, a sua vida fica cheia de compromissos. Você vai ter saídas de campo, visitas técnicas, semanas de prova. Dependendo do curso, você vai ter aulas práticas em laboratório e cada aula prática vai ter algum relatório para você fazer com prazo de entrega que geralmente não é muito longo. Tem trabalhos normais para você fazer, tem seminários, atividades para nota, são muitas coisas acontecendo. Então ter uma agenda ou usar algum aplicativo vai te ajudar demais. Caso você prefira aplicativos, eu recomendo o Trello, também recomendo muito o Notion, e se você usa iPhone, o próprio calendário do iPhone com aquela funçãozinha de colocar alarme vai te ajudar bastante. Outra coisa também que teria me ajudado demais é saber que você pode ser você mesmo na ETEC. Você pode ter o seu estilo, pode gostar das músicas que você já gosta, não precisa fingir ser alguém que você não é, não precisa ter medo de não gostarem de você. Sempre vai ter alguém que vai se identificar com você. Ainda que essa pessoa não goste das mesmas coisas, não tenha essas preferências em comum, ela vai te complementar de alguma forma. A gente faz muita amizade na ETEC, então não tenha medo de ser você mesmo. Claro que o seu estilo em alguns momentos vai ter que ficar de lado. Por exemplo, aula prática em curso da área da saúde. Você vai ter que usar sapato fechado, prender o cabelo, tirar todos os acessórios, colocar um jaleco, às vezes luva, touca, propé, enfim. Isso é um pouquinho chato, mas se você escolheu um curso da área da saúde, você já sabia que isso ia acontecer. Mas em outros cursos e nos dias de aulas teóricas apenas, você não precisa se importar tanto com isso. Então seja você mesmo. E tente fazer amizade o quanto antes. As amizades da ETEC são muito legais, são pessoas que estão ali participando junto com você e que podem te agregar de alguma forma, até mesmo podem ajudar você a fazer mais networking. Então não tenha essa vergonha de chegar nas pessoas. Uma coisa que eu fazia, porque eu era muito tímida na época, era sempre oferecer algum material emprestado, alguma coisa assim, por exemplo, uma caneta, um lápis, pra conseguir fazer amizade com mais facilidade. Mas não tenha vergonha de puxar assunto com as pessoas. Se algumas não forem tão a ver com você, não tem problema, depois você conhece outras, tá? E fale também com pessoas de outros cursos. Isso agrega bastante pra você. Eu espero que essa nova jornada seja muito incrível na sua vida, que você conquiste muitas coisas maravilhosas na ETEC. Boa sorte, coloca tudo isso em prática que você vai arrasar. Um super abraço e bons estudos!